Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC formativo do dia de hoje, o ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou o PCNP de Química José Ricardo. Nesse momento, eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso ATPC do dia de hoje. Nós hoje vamos falar de educação socioemocional. A próxima tela aqui, a gente vai comentar as palavras da psicopedagoga Anita Lilian Zuppo Abed. O que ela fala? Não há como preparar as crianças e jovens para enfrentar os desafios do século XXI, sem investir no desenvolvimento das habilidades. Quais habilidades? As habilidades socioemocionais, para selecionar e processar informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas e lidar com as emoções, ou seja, para que o aluno aprenda ao quê? Selecionar e processar informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas e lidar com as emoções. São as habilidades socioemocionais, né? Que a gente vai o quê? Trabalhar com os nossos alunos para que ele consiga esse pleno desenvolvimento na sua aprendizagem. A educação socioemocional e a BNCC. Se antes eram um diferencial que as melhores instituições ofereciam, ela agora se torna essencial a partir da aprovação da BNCC, do ensino básico, Base Nacional Comum Curricular, pelo Conselho Nacional de Educação. Então agora ela faz parte da grade curricular. Quais? As habilidades socioemocionais, como nós vamos falar agora. Ao contemplar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na grade curricular, a BNCC, ou seja, a hora que ela contemplou, colocou essas habilidades na grade curricular, ela reconhece a qualidade que esse trabalho acrescenta à educação. Como? É um passo definitivo na renovação da escola, que deixa de ser mera transmissora de conhecimento, só de transmitir o conhecimento, para se transformar num espaço de desenvolvimento integral do aluno, ou seja, para que ele se torne o quê? Um espaço de desenvolvimento integral na sua formação. Saber o que a educação socioemocional pretende desenvolver em sala de aula é fundamental. Então a gente tem que saber o que essa educação socioemocional pretende desenvolver em sala de aula. As habilidades que a BNCC espera que os alunos podem ser divididas em 4 frentes, que espera que os alunos, aprendam, São 4 frentes: a cognitiva, a emocional, a social e a ética. A cognitiva é aquela que está relacionada com a inteligência. Para ele o quê? Resolver problemas, planejar, tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e compreender problemas, pensar de forma criativa, fortalecer a memória, classificar e seriar. Ou seja, todas que estão envolvidas com o quê? Com o raciocínio. A próxima é a emocional. A emocional, ela fala o quê? Lidar com as emoções, não é isso? Com o ganhar e o perder, aprender com o erro, desenvolver autoconfiança, autoavaliação, ou seja, a capacidade de se autoavaliar, e responsabilidade. Ou seja, para ele aprender a lidar com as suas próprias emoções a partir das situações em que somos expostos, ou seja, que ele é exposto, não é isso? Agora nós vamos falar da social, que é cooperar e colaborar. Essa é a principal. Aprender a lidar com regras, não é isso? Respeitar regras, aprender regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, resolver conflitos, atuar em um ambiente de competição saudável, sem prejudicar o próximo. Isso é o quê? A educação socioemocional em relação à parte social. Ou seja, ela fala como se relacionar com o mundo externo e com as pessoas que estão ao seu redor. E a ética?
a última, a quarta aí, né? Que é respeitar, tolerar e viver a diferença. Respeitar o próximo, tolerar e viver a diferença. Agir positivamente, sempre para o bem comum. Isso é muito importante. Agora nós vamos trabalhar um vídeo que nós escolhemos para vocês, que é A Ponte. O que esse vídeo é? Ele é uma curta-metragem de animação sobre relacionamento entre os seres, flexibilidade, humildade, inteligência emocional. Aqui achamos segredos para aprender a influenciar e negociar. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês aí, tá? Quem quer depois, que quiser, não é uma sugestão, fazer o uso dele em aula, né? Vai estar disponível para vocês aí, tá? Esse vídeo é muito interessante. Ele é dividido em duas cenas, só em duas cenas, e depois a gente vai fazer uma contextualização, ou seja, vamos fazer uma reflexão sobre esse vídeo, A Ponte. Então vamos agora assistir ao vídeo com muita atenção, para que depois a gente podemos trabalhar ele, né? Fazer um trabalho em equipe em relação ao nosso vídeo A Ponte. Então vamos ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então agora nós vamos fazer o quê? Refletir, uma reflexão sobre esse vídeo. Como? Como eu falei para vocês, ele é dividido em duas cenas principais. Então nós vamos fazer reflexão sobre essas cenas. Então qual que é a atividade? Retomando as habilidades socioemocionais que a BNCC espera que os alunos desenvolvam, quais são elas? A cognitiva, que está relacionada com o quê? Com o raciocínio, com a inteligência. A emocional, com as emoções. A social, está com a sociedade, e a ética. Em grupos ou individual, discutam as questões seguintes, ou seja, vamos fazer o quê? O questionamento. A primeira cena, que envolve os dois animais grandes relacionando com os pequenos e como ela terminou. Vocês lembram aí do curta-metragem. Aí a gente vai perguntar para vocês,
quais habilidades socioemocionais precisam ser desenvolvidas com essas personagens do vídeo, com esses dois personagens. Quais são as habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas com essas personagens ou com eles? Então agora eu vou deixar o chat, né? Vou dar um tempo aí no chat para que vocês coloquem suas colaborações e as suas reflexões sobre essa cena. Então agora o chat vai estar disponível para que vocês coloquem as suas reflexões. Muito obrigado pelas reflexões de vocês, pelas colaborações, não é isso? Então agora nós vamos à segunda atividade nossa, que nós vamos trabalhar agora a segunda cena, que envolve esses dois personagens. Quais são as habilidades socioemocionais que foram observadas nessas personagens acima, ou que a gente observou nesses dois personagens? Então vamos colocar as suas colaborações então e reflexões em relação a esta cena.
Muito obrigado pelas suas colaborações, as suas colocações, as suas reflexões sobre essa cena. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso ATPC no dia de hoje, que agora a gente vai falar o quê? Como identificar as próprias habilidades socioemocionais, as nossas habilidades socioemocionais. Para desempenhar bem a nossa função de professor, portanto, o professor precisa começar por uma reflexão. Quais são seus próprios valores? Quais são os valores que nós temos, não é isso? Como mobiliza as suas habilidades e competências socioemocionais? Como você vai mobilizar? Como você vai trabalhar essas competências? E aprender a lidar com as próprias emoções e refletir sobre elas. Muito importante. É um passo fundamental, porque essa emoção que você coloca na sala de aula, ela vai servir o quê? De figuração para o aluno, porque ele pode se espelhar e você pode representar e pode influenciar o seu aluno através das suas emoções, né? Então agora nós vamos continuar. Na próxima aí nós vamos falar do quê? Das 5 competências socioemocionais essenciais para momentos de crise, a crise que nós estamos vivendo, que é a da pandemia do Covid-19. Todas as competências socioemocionais são importantes para o desenvolvimento pleno das pessoas. Lógico, não precisa nem ficar comentando muito. No entanto, algumas se destacam como sendo ainda mais essenciais em períodos de crise, como no caso da pandemia de Covid-19. Aí a gente vai colocar o quê? Colocar a prática dessas competências socioemocionais como parte integrante do planejamento da aula, que agora está presencial e remota. Ou seja, ela está em 2 momentos. Vocês têm alunos presenciais e ainda tem alunos remotos. É um desafio para o professor, mas ajudará muitos estudantes a lidarem com um quadro de ansiedade. A ansiedade que eles apresentam, né? Medo de contaminação, adaptação a novas rotinas, entre outros decorrentes do isolamento social. Então vamos agora continuar, né? Vamos falar sobre as 5 competências. Conheça a seguir, então, quais são as 5 competências socioemocionais consideradas essenciais para o momento de crise e que você pode propor aos seus estudantes para praticarem. A primeira é a empatia. Está aí para vocês a tela. Empatia. O que significa empatia? É a capacidade de entender o sentimento dos outros, de entender o que o outro está sentindo. É uma competência associada ao bloco da amabilidade, ou seja, de ser amigável. Momentos de crise afetam os nossos pensamentos, nossos comportamentos e emoções. A empatia se torna essencial para viver nesse novo cenário, nesse novo momento, já que ainda levará um tempo para entendermos as mudanças que ela gerou na vida de cada um. Além disso, a compreensão com o outro será fundamental para que todos lidem colaborativamente com as consequências da crise, ou seja, um colaborando com o outro para superar as consequências da crise da pandemia do Covid-19. Ainda falando um pouco mais de empatia, de acordo com essa percepção, uma pessoa empática constrói relacionamentos próximos e consegue ajudar. Ajudar quem? Ajudar o próximo. Apoiar e dar assistência, tanto material quanto emocional, a outras pessoas. Enfim, é ser uma pessoa generosa e de fácil convívio. Então, por que a empatia é importante? Quando temos empatia, podemos entender as necessidades e os sentimentos de outras pessoas e oferecer apoio de acordo com o que elas precisam. Lembre-se que gentileza gera gentileza. O que fazer? A gente agora vai deixar algumas sugestões para vocês porem em prática o quê? A empatia, ou seja, essa primeira habilidade emocional a ser trabalhada, a empatia. Então aqui estão algumas sugestões, aqui divididas em 4. A primeira aí, ouça e acolha os amigos e familiares de forma remota, como pelo WhatsApp ou telefonema. A segunda, não discrimine quem está doente.
evitando se expressar de formas agressivas e preconceituosas, ou seja, o preconceito. Terceira sugestão: crie uma rotina para conversar com as crianças e jovens sobre o isolamento e busque saber o que eles estão sentindo, e saber o que eles estão sentindo, né? Uma quarta sugestão: estimule a discussão sobre as emoções que os estudantes estão sentindo durante esse momento de crise. Então, aí está algumas sugestões, né, para trabalhar a empatia. Agora nós vamos para a próxima, que se trata de foco e persistência. Então, a segunda aí trata-se do foco e a persistência. Competências essenciais em momentos desafiadores, ou seja, é o foco e a persistência de momentos desafiadores, essenciais nesse momento. Elas fazem parte do bloco da autogestão, ou seja, do domínio, de como conduzir, né, o meio em onde que você está. Ajudam a manter a calma e a estar atenta à qualidade das informações que estamos consumindo. Trata-se de algo fundamental em períodos de normalidade e ainda mais importante ao enfrentar uma crise de escala global, que é, no caso, a nossa pandemia do Covid-19. O volume de informações e a necessidade de ficarmos atualizados pode acabar nos induzindo ao consumo de informações equivocadas, que são as fake news, né? Gerando um nível de preocupação acima do necessário. Ainda posso acrescentar: para nos mantermos calmos e atentos, a qualidade das informações que estamos consumindo e divulgando, principal fator, divulgação, foco e persistência são duas competências socioemocionais fundamentais nesse momento. O que é o foco e o que é a persistência? Vamos apresentar elas divididas agora. O que é o foco? É a capacidade de manter a atenção, concentrar-se nas tarefas e evitar distrações, mesmo quando realizando ações repetitivas, ou seja, de repetição, principalmente na sala de aula, né? Na hora da gente explicar o conteúdo, às vezes a gente tem que ficar repetindo essas explicações. A persistência é quando superamos obstáculos para atingir objetivos, né, importantes, persistindo e terminando as ações planejadas. Não é isso? Ter foco e persistência, o que significa o quê? Saber direcionar a atenção e a concentração para as atividades que são realmente importantes nesse momento, a superar obstáculo e continuar em frente, seguindo em frente a nossa caminhada para a educação. O que fazer? Então agora eu vou deixar mais 4 sugestões, não é isso? Em relação de como trabalhar o foco e a persistência. O que fazer? Primeira sugestão: busque informações apenas de fontes confiáveis e oficiais quando for em relação à pandemia, como a Organização Mundial de Saúde e as autoridades locais. A segunda sugestão: diminua o número de vezes por dia que você busca informação, restringindo isso a 1 ou 2 vezes diária. Terceira: evite disseminar boatos e fake news. A divulgação desses boatos e fake news é muito prejudicial. Então, antes de divulgar qualquer notícia, verifique o seu conteúdo, a sua veracidade. A quarta sugestão: estimule os estudantes a praticarem meditação, utilizando a forma guiada para ajudá-los. Vamos agora para a próxima, não é isso? Que é a terceira habilidade socioemocional, que se trata de responsabilidade. A responsabilidade é uma outra muito importante. É outra integrante do bloco de autogestão, ou seja, o nosso trabalho, né? Como fazer a gestão de uma sala de aula. Implica em o quê? Em gerenciar a nós mesmos, a fim de conseguirmos realizar as nossas tarefas. O que nós temos o que fazer, o que nós vamos realizar, ou seja, executar o que nós temos planejado para aquele momento. Afinal,
o isolamento e qualquer outro tipo de crise exige adaptação. Ter responsabilidade significa que buscaremos fazer o que é melhor para todos. Apesar de estarmos distantes, é preciso pensar no coletivo, ou seja, pensar no todo, em um todo, e agir em sociedade, de acordo com o esperado. Isso faz com que outras pessoas possam contar conosco sempre que precisarem, ainda mais nesse momento, né? Sempre nós vamos ter pessoas precisando da gente, não é isso? Posso falar um pouquinho mais? O que é a responsabilidade, então? Ter responsabilidade consiste em gerenciar nós mesmos, a fim de conseguir realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. Significa agir de forma confiável, ou seja, ser daquela forma de confiabilidade, consistente e previsível, para que outras pessoas sintam que podem contar conosco e assim confiar em nós no futuro. Isso, o que ela vai gerar a responsabilidade? A confiança, né? Não é isso? Está relacionada com adotar posturas e atitudes comprometidas com o bem-estar comum, com o bem-estar de todos, e o envolvimento em sociedade de matéria cidadã. O porquê? Porque a responsabilidade nos ajuda a cumprir nossas obrigações e compromissos, mesmo que isso não nos agrade tanto. Agindo assim, nós tornamos confiáveis e fazemos outras pessoas se sentirem bem, porque elas podem contar conosco sempre que precisarem. Isso é responsabilidade. Agora, o que fazer em relação a essa competência socioemocional? Vamos deixar algumas sugestões. 4 pontos de sugestões novamente para vocês. Primeiro, explique sobre a importância de ter responsabilidade com o coletivo e como não sair para encontrar amigos ou os familiares em um ato de amor e de responsabilidade. Sempre estar o quê? Com responsabilidade. Encontrar em um ato de amor os familiares e os amigos, ainda mais nesse momento. A segunda aí, ensine a checar as fontes das informações encontradas na internet, para evitar o quê? A disseminação das fake news, e estimule esse comportamento junto aos seus alunos, aos nossos estudantes. A terceira sugestão, proponha uma conversa sempre que tipo de ação que eles estão realizando, que envolve ser responsável consigo mesmo e com os outros, ou seja, produzir a responsabilidade em relação aos nossos alunos. Ajude os estudantes a organizar as rotinas de estudo e participar ativamente das atividades de casa, aquelas atividades propostas por vocês, professores, não é isso? Agora nós vamos para a próxima, a quarta aí, nós falamos a tolerância ao estresse. É a quarta habilidade socioemocional, né? Relacionada às competências de resiliência emocional, ou seja, com a pessoa. A tolerância ao estresse nos permite administrar nossos sentimentos. É fundamental que saibamos como reconhecer a frustração e entender o impacto delas nas nossas atitudes, mas com uma perspectiva mais de propósito positivo. Isso contribui para que a probabilidade de depressão seja reduzida e as situações de bem-estar se ampliem a partir do momento que a gente começa a ter a tolerância ao estresse, não é isso? O que é a tolerância ao estresse? Posso falar mais para vocês. É uma das competências para saber lidar com situações que nos tiram da zona de conforto, aquela zona de conforto que a gente era acostumado, e que exigem calma e discernimento, o que envolve o autoconhecimento e saber se apoiar na própria força interior, ou seja, apoiar no seu interior, estando atento ao modo com que se reage às frustrações, sejam elas pequenas ou grandes, porque essas reações podem o quê? Interferir, né, no seu desempenho, não é isso? Na sua transparência, né? O porquê? Quando temos maior tolerância a situações de estresse, podemos encontrar o caminho para manter a calma em situações difíceis, manter o equilíbrio
e não perder o controle de nossas emoções. Conseguimos reconhecer a frustração e saber o significado dela para nossas atitudes, mas com uma perspectiva mais propósito positiva, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que esperávamos. Assim podemos e pode ser reduzida a probabilidade de depressão e ampliadas as situações de bem-estar, ou seja, de qualidade de vida, não é isso? O que fazer? A gente vai deixar algumas sugestões aí para vocês, são 4 também. Proponha uma atividade voltada a ler e discutir boas notícias, pois além de serem inspiradoras, promove um ambiente favorável para lidar com o estresse diário, a conversa, a leitura, a discussão, né, de boas notícias. Segunda, mantenha a atenção aos sentimentos e demandas internas, tentando buscar as origens delas e conversar com alguém de confiança. Isso é muito importante. A conversa, o diálogo, se abrir com um amigo, isso ajuda o quê? Até a eliminar ou diminuir o estresse. Uma terceira sugestão, convide as crianças e os jovens a se expressarem, colocarem o quê? As suas expressões, sempre o quê? De forma positiva, a respeito de seus medos e ansiedades em relação a esse momento que eles estão atravessando. A quarta aí, estimule a realização de atividades físicas em casa, de preferência incluindo mais membros da família, ou seja, para o convívio, para o melhor convívio, já que o movimento em grupo é excelente para diminuir o estresse. Com isso, vai diminuir o estresse, tanto do aluno como de seus familiares. Agora nós vamos para a quinta habilidade socioemocional, que se trata da criatividade e o interesse artístico. Refere-se à criação de coisas novas e úteis para o momento que estamos vivendo e fora dele, ou seja, tanto para o momento que nós vivemos e fora dele, né? A criatividade e o interesse artístico, usando diversos tipos de linguagem, expressões, né? E de artes. Enfrentar novas rotinas em nosso dia a dia por conta de uma crise requer encontrar soluções criativas, ou seja, aguçar a nossa criatividade. A criatividade e o interesse artístico dizem respeito a usar nossa imaginação, deixar fluir, e as habilidades criativas para que nós expressamos e chegamos a soluções, para que nós podemos resolver de uma maneira melhor os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ainda posso falar para você, pensar e agir de forma criativa nos ajudam a lidar com nossas emoções e a tornar tangível nossas experiências. Isso envolve desde apreciar e descobrir manifestações artísticas, como também deixar a imaginação correr e produzir algo novo no seu cotidiano, no seu dia a dia. A arte é uma grande forma de se conectar consigo mesmo e com os outros. O que fazer? Agora a gente vai deixar algumas sugestões em relação a essa última habilidade socioemocional, que é o quê? O interesse e a criatividade e o interesse artístico. A primeira aí, considere as habilidades artísticas que você possui, aquelas habilidades. Todo mundo tem uma pequena habilidade, ou tem uma grande habilidade, seja qual ela for, essa habilidade artística, e considere transformá-la em conteúdo didático. A segunda, para ajudar a lidar com o desafio das aulas, que é muito importante, a distância, né? O desafio das aulas presenciais e à distância, propõe atividades aos estudantes focada em linguagens diversas, como as do ambiente digital. É a era que nós estamos vivendo, né? A era da tecnologia, a era digital. A terceira aí, busque referências de artistas para compartilhar com os estudantes e servir de inspiração para novas pesquisas. Então aí nós comentamos, né, as 5 principais competências socioemocionais a serem trabalhadas, né, para este momento. Aí vem a contextualização, não é isso? Que fala que o contexto em que vivemos durante uma crise, no caso que nós estamos atravessando, que é a Covid-19, que é uma pandemia, né? Seja ela global, que no caso nosso ela é global, ou local,
exige um olhar mais próximo, voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais específicas. Aproveite as informações desse artigo, dessa formação, para se inspirar e elaborar o plano pedagógico ideal para agregar valor ao aprendizado dos seus estudantes, não é isso? Aí a gente pode falar mais uma coisa, mais um comentário. Um profissional que não tenha desenvolvido as suas próprias habilidades socioemocionais, dificilmente será capaz de fazê-lo em seus alunos. Afinal, o ser humano aprende pelo exemplo. Naquele caso, as emoções, a gente transpirar, o aluno, às vezes, aprende com os exemplos que somos, não é isso? Ao reagir a uma determinada situação em sala, o professor está ensinando aquele comportamento aos seus alunos. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas reflexões que vocês, pelas colaborações. Muito obrigado pela participação nesse ATPC formativo do dia de hoje, de Ciência, Natureza e Matemática. Meu muito obrigado, e aqui eu deixo um abraço a todos. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vocês terão a continuidade do nosso ATPC formativo de Ciência, Natureza e Matemática com o PCNP Carlos e com o PCNP Matheus. Muito obrigado. Até a próxima formação.
Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Bom, meu nome é Carlos, eu estou como PCNP de matemática, né? Aqui na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, mas eu sou professor de matemática. E nosso grande parceiro, José Ricardo, né? Ele falou sobre habilidades socioemocionais, né? E gostaria de conversar um pouquinho com vocês também sobre essas habilidades, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, né? Eu vou aproveitar até o mesmo material aqui do Zé Ricardo para conversar um pouquinho sobre matemática e competências socioemocionais. Olha só, quando a gente fala de empatia, né, significa a capacidade de entender os sentimentos dos outros, né? É uma competência associada ao bloco de amabilidade. Quando eu falo de empatia, né? Gente, o quanto a empatia do professor de matemática, né, é importante, né? O quanto a gente acolher os nossos alunos, o quanto a gente ganhar a confiança deles, né? É importante, né, para selecionar matemática, né? Matemática, gente, sofre um preconceito muito grande desde lá dos anos iniciais, né? Ou até antes dos anos iniciais, quando alguém fala que você vai aprender matemática, né? Todo mundo fala, nossa, é coisa de doido, é coisa muito difícil. Eu nunca aprendi matemática. Quantas vezes que a gente ouve isso, né? Então, empatia, né, para entender o sentimento dos nossos alunos em relação à matemática é muito importante, né? Ah, aí fica como sugestão. Algum de vocês já fez uma atividade com os alunos perguntando o que eles acham da matemática? Para que a matemática serve? Fica a dica. É interessante, gente. Vocês vão ter ah, respostas, né, muito interessantes aí dos seus alunos, né? E quando a gente fala de foco e persistência, né, competências essenciais em momentos desafiadores, né, elas fazem parte do bloco autogestão. Gente, foco e persistência. Quando a gente fala de matemática, quando a gente fala de resolução de problemas, a gente está falando exatamente sobre foco e persistência, tá? É muito importante trabalhar na matemática, né, a- essa competência socioemocional. Quando a gente fala de responsabilidade, né, outra integrante do bloco autogestão implica em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguirmos realizar as nossas tarefas. Eu não vou ler todo o PPT aqui, né, gente que já fez parte do estudo do PCNP José Ricardo, mas quando a gente fala de responsabilidade, tá? Tentar passar para o nosso aluno, né, que o quanto é importante, né, você realizar, né, as tarefas, né, de matemática, o quanto é importante você realizar os exercícios, tá? Matemática também você precisa. Eu não gosto muito da palavra treinar, né? Mas o que faz um bom jogador de futebol, né? Ele treina bastante, ele faz aquilo, né? Ele desenvolve, né? Uma, uma empatia com aquilo que ele faz, né? E se torna até prazeroso, né? Esse treino, né? Então, passar para os nossos alunos o quanto é importante, né? A, a resolução desses exercícios. Quanto mais exercícios ele resolve, quanto mais exercícios ele vê, né? Ele aumenta esse repertório de técnicas, né? De resolução de exercícios, né? E isso está dentro da responsabilidade. Olha só, essa essa quarta
competência, né? Tolerância ao estresse, relacionada à competência de resiliência emocional, né? A tolerância ao estresse nos permite administrar nossos sentimentos. É fundamental que saibamos como reconhecer a frustração. Eu vou parar por aqui. Ô, gente, quantas vezes os nossos alunos, né, eles têm uma frustração no meio de uma aula de matemática por não conseguir, por não entender, e como será que a gente trabalha isso com eles? Tá? A gente incentiva a tentar novamente, né? Ou muitas vezes a gente nem percebe essa frustração desse aluno e ele acaba desistindo de aprender, né? Então, trabalhar, né, essa tolerância ao estresse, trabalhar a resiliência emocional, trabalhar que não é que não é todo mundo que vai aprender tudo da primeira vez, que a princípio pode ser um pouco complicado, mas uh, ao decorrer do tempo, né, aí os alunos vão desenvolvendo técnicas, né, habilidades e vão desenvolvendo competências dentro da matemática. Mas é muito importante, né, trabalhar com eles que haverão erros, né, que a gente aprende com esses erros, né. E a última competência trabalhada, criatividade e interesse artístico, né? Refere-se à criação de coisas novas e úteis para o momento que estamos vivendo e fora deles, né? Usando diversos tipos de linguagens. Nossa, professor, mas isso para matemática? Sim. Quando você resolve uma atividade de uma maneira diferente, quando você usa a estratégia pessoal, você está desenvolvendo a sua criatividade. Tá? Mostrar ao aluno que existem vários caminhos para ele resolver um exercício e que de repente ele faz um caminho mais longo, mas é o caminho que ele se sente mais seguro nesse momento, você está incentivando ele a desenvolver a criatividade, tá? Então, olha só como as competências socioemocionais estão diretamente ligados à matemática, né? Deixa eu tentar compartilhar uma outra página aqui com vocês. Então, gente, as competências socioemocionais estão diretamente ligadas à matemática, tá? E as outras disciplinas também, as outras áreas também, né? É importante todo mundo estar trabalhando isso, principalmente nesse momento, né? Que a gente se preocupa muito com números, com dados, né? E, e muitas vezes, né, a gente não chega no nosso aluno e pergunta: e aí, tá tudo bem com você? Tá tudo bem na sua casa? Você tá bem? Você tá aprendendo? O que está acontecendo com você? Eu sei que muita gente tem turmas enormes aí e fica, às vezes, inviável fazer isso, mas ter um olhar especial aí para os nossos alunos, né? E eu gostaria de falar uma outra coisa também, e me questionaram esses dias em uma escola, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha só, o professor entrou lá tá? Entrou lá na plataforma, né? Entrou lá no CAED, né? Olha só, né? Olhou para a prova AP, segundo bimestre, nono ano, matemática, e olhou, né? Ah, aqui eu tenho uma visão da DE toda, né? Mas aí o professor olha para essa habilidade aqui, olha. Habilidade 17, né? Ensino fundamental, oitavo ano, matemática, habilidade 13. Resolver e elaborar situações problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas, né? Aí o professor me perguntou: poxa, Carlos, mas eu tenho que parar todo o meu conteúdo? Eu estava lá olhando para o currículo em ação, eu ia entrar lá no caderno 3,
Começa com geometria, como que eu vou trabalhar isso aqui? Ô, gente, vamos dar uma olhada lá no caderno 3 do currículo em ação. Se não dá para adaptar, se não dá para explorar isso, né? Olha lá. Estou aqui, ó. Estou aqui com o currículo ação do 9º ano. Vou olhar lá, matemática, está na página 86. Vou colocar aqui no meu PDF. Beleza, está começando falando do Teorema de Pitágoras, né? De um triângulo famoso. Ou seja, qual que é o triângulo famoso? Qual que é o triângulo pitagórico, né? Que muita gente ouve dizer, olha, triângulo com os lados, olha só, 1, 2, 3, né? Aí eu estou contando entre os nós, né? Aqui os espaços entre os nós, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Triângulo pitagórico, né? É aquele que tem os lados 3, 4 e 5, né? Aqui fala do Teorema de Pitágoras, e aqui, gente, pede para relacionar, né, para gerar, tá, outros triângulos proporcionais, tá, ao cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Gente, se eu detectei, né, aí uma defasagem em grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, aqui eu não estou trabalhando proporção. Olha só, se eu continuar com essa atividade aqui, eu não consigo puxar a ideia de proporcionalidade. Será que nessas projeções também eu não consigo fazer isso? Será que nas relações métricas do triângulo eu não consigo também relacionar proporcionalidade? Será que realmente eu tenho que parar o que eu estou fazendo, parar de trabalhar? A dúvida desse professor era, eu tenho que parar de trabalhar o currículo em ação do 9º ano para trabalhar proporcionalidade, tá? Então, olha só, gente, fica a dica aqui para vocês. Outra dica interessante aqui, né? Que pediram para eu conversar um pouquinho, tá? Sobre adaptação, né? Para aqueles alunos que têm muita dificuldade. Será que que tipo de adaptação que eu tenho que fazer? Tá? Primeira coisa, você tem que conhecer o seu aluno. Pode ser que um aluno que tenha uma defasagem muito grande, ele precise de uma adaptação de tempo, tá? De um tempo maior para realizar a atividade. Pode ser que ele precise de uma adaptação, né, onde ele tenha números inteiros ou números redondos dentro de um exercício para desenvolver habilidade, tá? Mudar esses números, tá? Pode ser que eu não altere a essência da habilidade trabalhada, e pode ser que eu facilite para esse aluno também desenvolver, né, essa habilidade, que ele consiga resolver esse exercício. Então, gente, tem várias maneiras aí de pensar, tá? E, mais uma vez, gente, tem um olhar especial aí para as nossas turmas. Eu sei que a gente tá numa avalanche aí, né, de dados, de provas, de resoluções, mas a gente trabalha com seres humanos, né? Então, é isso aí, gente. Hoje era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Desejo a todos aí um bom restinho de semana, tá? E fiquem agora aí com o Matheus, né, que vai dar continuidade no ATPC. Grande abraço a todos. Se cuidem, gente. Até logo. Tchau, tchau.
Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Então, caso alguém ainda não me conheça, meu nome é Matheus, eu sou PCNP de Biologia, e neste bloco a gente vai atender a um pedido de vocês constante, naquele formulário que a gente pede para vocês darem as devolutivas. Então, qual é esse pedido? Que nós trouxéssemos práticas que ocorreram nas escolas envolvendo as disciplinas de Biologia e Ciências. Então, hoje a gente trouxe uma prática feita na escola Francisco Tomás de Carvalho e que foi elaborado pelos professores Tiago da Silva e Jesuana Moreira. Queria agradecer esses dois professores pela contribuição também. Muito obrigado, Tiago, e muito obrigado, Jesuana. Então, o que foi essa prática? Então, ambos os professores elaboraram uma prática para tentar demonstrar as descobertas de Mendel sobre hereditariedade utilizando ervilhas. Eu acho que o vídeo que a gente vai passar agora, ele fala por si só, então eu vou soltar o vídeo para vocês e espero que vocês gostem muito. Novamente, obrigado, professor Tiago, e obrigado, professora Jesuana, pela contribuição de vocês. Um abraço, gente. O Gregor Mendel foi um cientista, né, que ele tentou entender como que as características eram transmitidas ao longo das gerações, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi isolar características puras, né? As ervilhas ficaram todas amassadas aqui, já nem está aparecendo mais ervilha. Então, olha aqui, ó, por enquanto não. Então, nós temos aqui, ó, um casalzinho de ervilha, tá bom? Elas eram redondas, mas de tanto passar de mão em mão, ficou meio quadradinha, mas beleza, todo mundo tá enxergando. Era para ser redonda? É. Meu Deus. Aí a gente tem... Então modificou, esquece. Ó, Quadrado. a gente tem uma ervilha amarela e uma ervilha verde, certo? Essa ervilha amarela, ela veio de uma família que só produzia ervilha amarela. Nessa família nunca nasceu uma ervilha verde. Então o Mendel falou o seguinte, que essa daqui é uma amarela pura, certo? Porque não aparecia essa característica semente verde nessa família. Da mesma forma, essa semente verde, essa ervilha verde, veio de uma família que só tinha semente verde, tá? Então todas as sementes que nasciam naquela família, pai, mãe, avó, tio, nossa, se é que a gente pode chamar ervilha de tio ou vó, né? Eu chamo de comida. Então nessa família só produzia ervilha verde, tá? E aí ele fez o cruzamento entre essas ervilhas, né? E desse cruzamento, todas as ervilhas que nasceram foram sementes amarelas. Então a gente tem aqui, para aí minha filha, os filhotes aí, as ervilhas que nasceu desse primeiro casamento, certo? Tranquilo até aí? Então, primeiro experimento, 100% sementes amarelas. Só para relembrar, quando a gente fala de uma característica que a gente enxerga, a gente está falando de um fenótipo. Então, o fenótipo aqui, ó, 100% ervilha amarela, tá? Qual que foi o próximo passo do Mendel? Ele falou assim, ó, será que essa característica verde desapareceu? E se eu cruzar agora os híbridos? Por que híbrido? Porque misturou aqui, ó, as duas famílias, tá? Aí ele pegou os filhos, né, dessa ervilha. Pegou os filhos dessa ervilha. E a partir desse cruzamento agora, dos filhos, né, nasceu. Sempre nessa proporção, ó. 3/4 amarela e volta a aparecer aqui a sementinha verde, tá? Então, olha que interessante, a gente tem o pai amarelo, a mãe amarela e um filho verde, né? Não quer dizer que teve nenhuma traição aqui. Essa ervilha não pulou a cerca, tá? Nem essa outra. Por quê? Porque elas são híbridas. Olha, Elas têm os genes. o Mendel, com esses cruzamentos, ele concluiu o quê? Que para cada característica tem um par de fator, minha mão muito na frente, um parzinho de fator
que se separa para formar os gametas. Então vamos voltar lá no começo da história, ó. Voltar lá no comecinho da história. E agora a gente vai, ó. Pessoal, a gente vai observar os genes e a gente vai separar os gametas aqui, ó. Então, lembra que era uma semente pura amarela e uma semente pura verde? Lembra disso? Aquela semente pura amarela, né, que cruzou com a pura verde, nasceu 100% de sementes amarelas. Qual é a característica dominante, então, nesse caso? Amarelo, né? Porque quando misturou aqui com verde, foi a característica que surgiu. E aí a gente vai representar o gene dominante com o feijão preto, tá? E o gene recessivo com o feijãozinho branco. O que acontece? Essa semente amarela, essa ervilha amarela, ela só tem genes para essa característica. Então, os gametas que ela produz são esses gametas aqui, ó. Cadê o gametinho? Olha aqui, ó. Lembra que separa na formação do gameta? Esse gameta está muito feio. Esse aqui. Ó, olha aqui o gametinho, né? Então, você tem um gameta aqui e outro gameta dessa semente. E aqui os gametas que essa semente produz são esses aqui, ó. Beleza. Então, ó, o que a gente tem? Opa, tem aqui agora, ó. Eu tenho essa semente que produziu esses dois gametas e essa outra semente que produziu esses dois gametas, tá? Olha que legal, ó. Se esse gametinho aqui, ó, encontrar com esse aqui, encontraram. Teve a fecundação. Quando tem a fecundação, olha o que vai nascer. Uma ervilha com os genes híbridos, né? Tem um de cada. Você nem que misturou uma massinha ali com a cor também, né? Mas foi sem querer, né? Ó, ela tem o gene para a característica amarela e o gene para a característica verde. Mas o dominante é ser amarelo, então por isso que ela está amarela, tá? Então, olha aqui. Esse verdinho dela é sujeira, tá? Não é o... Não faz parte do experimento aqui. Agora, se esse gameta aqui encontrar com esse outro gameta, mesma coisa. Encontrou aqui, ó. Encontrou, fecundou. Se fecundou, vai nascer uma outra semente amarela, porque é a característica dominante. Voltei aqui de novo. Mas quanto de chance tem de nascer um verde? 50%. Vamos ver, vamos fazer todos os cruzamentos, aí a gente vai entender. E se esse gameta aqui encontrar com esse gameta aqui, ó. Encontrou. Encontrou o que vai nascer de novo? Semente amarela, porque tem o gene da característica dominante. Voltamos aqui. Voltamos. Amarelo é o dominante? Amarelo é o dominante, né? Isso ele percebeu sem saber de gene nada. Isso aqui foi pura matemática e probabilidade. E agora, ó, esse daqui com esse aqui, de novo encontrou nesse quadradinho, nasceu mais uma sementezinha amarela, porque tem o gene dominante. Então, qual é a probabilidade desse casal ter um filho verde? Zero. Qual é a probabilidade desse casal ter um filho amarelo? 100%. Entenderam? O próximo passo, calma aí que a gente está terminando. Ó. O próximo passo foi cruzar aqui, ó. O pai é característica dominante? Não, no caso aqui, não tem macho e fêmea, né? A gente só supôs que o amarelo seria o pai, vamos pensar aqui. Agora aqui, ó, no segundo cruzamento, o que ele usou? Os híbridos, né? Então aqui, ó, eu tenho um feijão preto, um feijão branco, um feijão preto e feijão branco, a gente vai cruzar eles para ver como que dá, tá? No caso, nos exercícios a gente usa letra maiúscula e minúscula, azão, azinho, né? Ou outras letras, tá? Vamos pensar agora. Primeira coisa que a gente tem que entender é quais gametas cada uma dessas sementes produz. Então essa semente aqui, ela produz um gameta do feijãozinho preto, mas ela também produz um gameta com feijãozinho branco. Concorda? Olha aqui, ó, o gametinho com feijãozinho branco. Certo? Essa outra semente aqui, ela também produz um gameta do feijãozinho preto. Aí já seria 50%. Calma aí que a gente vai ver.
e um outro gametinha do feijãozinho branco. A gente vai fazer os cruzamentos novamente, tá bom? Então agora, ó, pensando assim, se esse gameta encontra com esse outro gameta, que cor que vai ficar a minha semente? Amarela. Porque, ó, lembra? Ela vai ficar igualzinho àquela primeira semente amarela lá do primeiro experimento, que ela tem os dois genes dominantes, certo? Seria azão, né? Então, voltando aqui, ó. Ô, meu filho, para aí. Agora, se esse gameta aqui encontrar com esse, ó, vamos fazer o encontro. Encontrou. Quando encontra esses dois gametas, o que a gente tem? Amarelo de novo, porque tem o gene dominante. Né? Voltando aqui. Ah, não quer parar mais em pé. Mas todo mundo já decorou a cor que tá aí, né? Agora, esse gameta aqui, ele pode encontrar com esse outro gameta. Então, eles vão se encontrar aqui. Pá, encontrou. Que cor que vai nascer ainda? Amarelo ainda. Porque olha aqui, ó. O gene dominante é esse aqui. E ele é um gene para característica amarela. E sempre que tiver esse gene, vai nascer amarelo. Tá? Então aqui ainda continua sendo amarelo. É um amarelo híbrido, né? Então voltando aqui. Agora sim, meu amigo, ó. Se esse gameta aqui encontrar com esse gameta, ó, eles se encontram aqui. Não tem mais o feijão preto aqui. Não tem mais o gene da característica dominante. Agora, a gente tem a situação do azinho. E agora só pode nascer o verde. Ah, agora deu certo. Esses dois aqui, ó, são iguaizinhos os pais. Certo? Ela tem um feijão preto e um feijão branco. Vou deixar até na mesma posição. Esses dois são iguaizinhos os pais. Entendeu? Tanto o fenótipo, que é ser amarelo, quanto o genótipo, que é ter o gene dominante e o recessivo. Esse daqui, ó, é diferente. O genótipo, mas o fenótipo é o mesmo, é a característica de semente amarela. E esse daqui, ele pegou o gene recessivo do pai, o gene recessivo da mãe e manifestou a característica. Então, se a gente for fazer a proporção aqui, né, a gente tem, ó, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Isso. Vou fazer mais um tracinho aqui. A gente tem o fenótipo e o genótipo, né? Fenótipo. A gente tem 75% amarelo, certo? E 25% verde. Entenderam? Nessa situação, 1, 2, 3, cada quadradinho é 25%. Então, 25, 25, 25. E o genótipo, ó, eu teria 25%. Aqui, ó, característica dominante, a gente fala azão. 50% azinho, que são esse e esse aqui. Azinho. E 25% o azinho, que está aqui nesse verdinho aqui, ó. Azinho. Tá? Ficou claro, então, a função do gameta? Que o gameta carrega, então, os genes, né, para produzir a característica, certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Dúvidas duvidosas? Não? Ó, vou dar só mais uma situação aqui para a gente fechar a aula, que falta 3 minutinhos. Vamos pensar aqui agora comigo, ó, a seguinte situação. Vamos pensar aqui, esse casal. Ó, esse casal aqui. Esse casal pode ter um filho amarelo? Olha aqui. Não. Olha bem nessa minha situação. Esse casal pode ter um filho amarelo? Por quê? Porque o gene dele é só sozinho, ele não tem o gene dominante. Então, esse cara aqui, ó, só produz esse gameta e esse gameta, né? Esse carinha aqui também só produz esse gameta. Essa moça aí, no caso. Tá. Essa carinha aqui.
né? Então ele só tem esses gametas para produzir. E aí, quando esses gametas se encontram, não tem outra coisa a não ser nascer uma verdona. Certo? E aqui a mesma coisa, se ele se encontrar, a gente vai ter outra semente verde. Ah, para em pé. E se eles se encontrarem, novamente, verde. E se esses se encontrarem, novamente a gente vai ter semente verde. Nessa situação, a probabilidade de nascer semente verde é de 100%. Fechou? Os filhos dele agora.